Cristo, o único caminho. João 15:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No versículo 33 do capítulo anterior, você encontrará Cristo quebrando o triste e doloroso negócio que ele sabia muito bem que chegaria ao coração de seus discípulos, a saber, sua partida deles. Filhinhos, ainda um pouco me buscareis, mas não me encontrareis. Pedro, sobre isso, pergunta-lhe para onde ele vai. Sabendo quão triste isso foi para o coração de seus discípulos, ele trabalhou para levantá-los e estabelecê-los contra a queda que essa triste notícia poderia ocasionar. E esse é o começo deste capítulo. Não se turbe o vosso coração. E nisso, se esforça para agitar seus espíritos primeiro, dizendo-lhe a conveniência dessa partida dele. Era o propósito de Deus que, como todas as coisas, fossem operadas eficazmente por Cristo. Assim, a comunicação de todas essas coisas aos nossos espíritos deve ser pelo Espírito de Cristo. Agora, Cristo lhe diz expressamente, a menos que ele vá, o Consolador não pode ir a eles. Não pode ir até eles, mas em segundo lugar, ele nunca fica aqui. Ele encoraja-os e os envelhece com outro argumento. Vou preparar um lugar. E ele lhe diz o lugar onde? Na casa de meu pai há muitas mansões. E pelo menos ele deveriam suspeitar e lhe dizer, se não fosse assim eu não teria dito a vocês. Porque ele não falaria em uma nuvem dessas coisas? Ele lhe diz, vocês sabem para onde eu vou, e como vocês sabem. Agora Tomé vem com uma objeção, não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Cristo lhe responde nas palavras do texto, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Não vou me alongar sobre a coerência e a análise desse texto. O ponto principal é brevemente este: Cristo é o nosso caminho, de modo que não há vinda ao Pai senão por Ele. No manuseio de qual verdade, deixe-me dizer-lhe que eu sei que essa doutrina é geralmente recebida, como geralmente é entregue. Mas temo, ao particularizar aquelas coisas que compõem a plena verdade da doutrina, todo espírito não quer nem pode recebê-la, para que você possa pelo menos ver a verdade clara nas entranhas desta doutrina geral, pois, amado, você deve saber que há maná escondido neste mesmo pote. Eu digo, para que você possa levá-los e provar sua doçura, vamos considerar primeiro em que sentido Cristo é dito ser o caminho para o Pai. Em segundo lugar, que tipo de caminho ele é. Em terceiro lugar, de onde ele se torna este caminho. E em quarto lugar, que uso podemos fazer disso? Primeiro, em que sentido se diz que Cristo é o nosso caminho, que não há vinda ou senão por ele. Todos vocês sabem, amados, que todas estrada ou caminhos necessariamente importas dos termos, de modo a ir para onde. Quando um homem entra em um caminho, ele sai do lugar onde estava e vai para o lugar onde não estava. Sendo Cristo o nosso caminho, a frase importa tanto para nós, que por Cristo passamos de um estado e condição em que estávamos para um estado e condição em que não estávamos. O último termo é expresso no texto. Ele é o caminho para o Pai. O primeiro termo deve estar implícito. Para ir até ele, você deve deixar alguma condição onde estávamos antes. Aguente um pouco com a expressão, até eu abrir a coisa para você. O estado do qual Cristo é nosso caminho para o Pai é duplo. Primeiro, um estado de pecado e, em segundo lugar, um estado de ira. O estado para o qual Cristo é o caminho de fato expresso aqui para ser para o Pai. O significado é para a graça do Pai, para a glória do Pai. A soma é esta, que Cristo é o nosso caminho de um estado de pecado e ira para um estado de graça e glória, que não há vinda de um para o outro, mas por Cristo. Mas devemos descer aos detalhes para que possamos conhecer a gordura e a medula desta verdade, que de fato tem uma virtude inebritante para colocar uma alma adormecida com a admirável doçura e excelência dela. Nenhuma música pode agradar os ouvidos como esta verdade pode, quando é verdadeiramente completamente mergulhada. Não, nem agrada o coração também, amado. Devo dizer-lhe, quando suas almas uma vez se encontrarem em esta verdade real, elas não podem escolher, mas dizer, encontramos um resgate. Em primeiro lugar, Cristo é o caminho de um estado de pecaminosidade. Agora, que mistério há nisso, mais do que comum, você dirá? Amado, certamente é verdade que não há nada de Cristo, não há nada que vem de Cristo, mas está em mistério. O Evangelho parece claro, e assim é para aqueles cujos olhos Cristo abre, mas certamente está oculto para algumas pessoas que perecerão.
Graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Assim mesmo, ó Pai, porque te agradou. Mas que ocultamento há nisso? Há uma dupla consideração da pecaminosidade da qual Cristo é o nosso caminho de maneira especial. A primeiro, o que comumente chamamos de culpa do pecado, que de fato é a culpa ou o fato de uma pessoa ser defeituosa, pois é um transgressor. Há, em segundo lugar, o poder ou o domínio do pecado. Cristo é o caminho de ambos. Em primeiro lugar, Cristo é o caminho da culpa do pecado. Para um homem livrar-se da culpa do pecado, não é mais do que isto, a saber, em julgamento ser absolvido da acusação de pecados que lhe foi colocada, a ser libertada dele. Ou para uma pessoa em julgamento ser declarado realmente uma pessoa inocente e justa, como não tendo nenhum pecado que lhe seja imputado, isto é, está livre da culpa do pecado. Um homem não está livre de uma falta enquanto a culpa for imputada a ele. Ele está então livre da culpa quando não lhe é imputada. Todos os poderes do mundo unidos não são capazes de declarar uma pessoa sem defeito em uma pessoa inocente, mas somente o poder do Senhor Jesus Cristo. Só Ele é o caminho pelo qual um pobre pecador, mesmo neste mundo, pode ser declarado inocente. Mesmo neste mundo, eu digo, e ser absolvido e exonerado da culpa e culpa de seu pecado. É impossível que a lei o faça. O apóstolo fala disso expressamente em Romanos capítulo 15, 12, versículo 2. A lei do Espírito da vida em Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Aqui é colocado sobre Cristo para libertar da culpa do pecado, pois o que a lei não podia fazer, sendo fraca pela carne, porque o pecado condenou o pecado na carne. A lei, diz o texto, não poderia fazê-lo. Não que a lei não pudesse pronunciar a inocência onde havia inocência. Não que a lei não pudesse condenar o pecado onde é condenável por sua autoridade. A lei pode fazer isso se puder encontrar sujeitos para fazê-lo. Mas a lei funciona nesses termos, pois encontra uma pessoa sem culpa, assim pronuncia a sentença sobre ele. Se encontra uma falha em sua pessoa, então atribui essa falha somente à pessoa assim. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-las. Até então você não pode estar absolutamente livre da ação de uma coisa em sua natureza que é defeituosa. Tu não podes ouvi-lo falar de outra forma, a não ser de suas falhas que ele cobra de ti. Muito menos o coração do homem pode absolvê-lo como uma pessoa inocente ou tirar dele aquela pecaminosidade, a saber, a culpa de seu próprio pecado. Se nossos corações nos condenam, Deus é maior do que nossos corações. Se um homem diz que não tem pecado, ele é um mentiroso como São João, e a verdade não está nele. Se o coração disser a qualquer homem que ele é uma pessoa inocente, ele apenas mente. Se os anjos devem gastar sua força e devem ser aniquilados para obter a inocência de um pobre pecador, infelizmente seu próprio ser é um preço muito baixo, ou um valor muito baixo para tirar os pecados do mundo. Amado, para ir um pouco mais longe nisso, não é a justiça do homem que ele faz, embora auxiliado pelo Espírito de Deus na ação, que pode declarar uma pessoa inocente, que pode ser um caminho para ele de sua culpa e culpabilidade. Isso você sabe que o pagamento do aluguel do último semestre não é pagamento do aluguel do primeiro semestre, nem é reparação pelo não pagamento do que era due antes. Se isso já havia sido pago antes, isso também deve ser pago agora. Suponha que um homem pudesse realizar uma ação justa sem culpa. Que satisfação é essas para transgressões anteriores? Não, amado, deixe-me dizer-lhe, não há nada além de monstruosidade. Como o profeta Isaías fala, na melhor justiça do homem, toda nossa justiça é um tecido menstruoso para salvar ao máximo aqueles que vêm a Deus por ele. Não apenas para salvá-los em relação à glória no futuro, mas também para salvá-los em relação à pecaminosidade aqui, para arrancá-los como uma tição de fogo, do fogo de seu próprio pecado, para livrá-lo de sua própria transgressão. Cristo, eu digo, é o caminho e caminho absoluto e completo para livrar toda alma que vem a Deus por ele de toda imundície, de modo que a pessoa de quem Jesus Cristo é o caminho permanece à vista de Deus como não tendo culpa alguma nele. Amados, essas duas são contradições para uma pessoa ser considerada uma pessoa defeituosa e ainda assim essa pessoa ser considerada uma pessoa justa ou inocente. Se for defeituoso, não é inocente. Se ele é inocente, ele não é defeituoso. Agora, é a corrente principal de todo o evangelho que Cristo justifica os ímpios. Se ele mesmo justifica, não há culpa a ser lançada sobre ele. Marque o bem como aquilo que consiste a vida de sua alma e a alegria de seus espíritos. Eu digo, ele afirma que o Senhor Jesus Cristo se entrega livremente às pessoas, considerando-as apenas como pessoas ímpias que o recebem.
Você mal o recebeu, mas é instantaneamente justificado por ele, e nessa justificação você está isento de todas as faltas que possam ser imputadas a você. Não há um pecado que você cometa depois de receber a Cristo que Deus possa cobrar de sua pessoa. Um homem pensaria que não precisa de muito tempo para esclarecer uma verdade como essa, sendo tal atualmente levado por toda a corrente do Evangelho. Mas, amados, porque sei que corações ternos tropeçam muito nisso, deixe-me esclarecer isso para vocês por escrituras manifestas, como estão escritas em letras tão grandes como aquele que ocorre por pode lê-las. Observe que no Salmo, lave-me, diz Davi, o que então? Eu serei mais branco que a neve. A neve, você sabe, não tem nenhuma mancha, nenhuma falha, nenhuma mancha. Davi será menos culpável, terá menos falhas, terá menos manchas nele do que na própria neve. Nos Cânticos, capítulo 4, versículo 7, você encontrará Cristo falando uma língua estranha à sua igreja. Linguagem admirável de fato. Tu és justo, meu amor, disse Cristo. Não tens mancha alguma em ti. Apenas cito isto das próprias palavras do texto, portanto, que ninguém zombe a menos que sejam achados combatentes contra Deus. Ela não tem nenhuma mancha nela. Em Isaías capítulo 4, onde ele fala admiravelmente sobre a eficácia da morte de Cristo, ele nos diz que o Senhor nos fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tua iniquidade e minhas iniquidades, como as iniquidades de nossos antepassados, assim as iniquidades de nossa posteridade e as iniquidades de todos o Senhor colocou sobre Cristo. Ele não pode mentir sobre Cristo e nós também. Se eles são imputados ao encargo de Cristo, eles não são contados ao encargo de pessoas que recebem este Cristo, mas o Senhor os colocou sobre ele, diz o texto. E que iniquidade? Ele lança sobre ele alguma iniquidade e deixa alguma iniquidade para nós? Olhe para Ezequiel capítulo 36, versículo 25, e você verá a extensão das iniquidades que Deus colocou sobre Cristo, que ele tira do pecador, quero dizer, o pecador justificado por Cristo que o recebeu. Aí você tem a aliança amplamente repetida, a nova aliança, não segundo a aliança que Deus fez com nossos pais. E as primeiras palavras da aliança são estas: eu vos aspergirei com água pura e ficareis limpos de toda a vossa imundície, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Baile toda a sua imundície, pequenos pecados, como alguns os chamarão, grandes pecados, pecados turbulentos, pecados escandalosos, quaisquer pecado, qualquer imundície, eu os purificarei de toda a sua imundície e de todos os seus ídolos. Mas alguns dirão: este texto são obscuro e místico, um homem não pode construir sobre isso, que a falha não é imputada aos crentes, sendo removida por Cristo. Para chegar, portanto, a uma manifestação mais clara do Evangelho, observe o que o apóstolo diz em Efésios capítulo 5, versículo 27. Cristo purifica e santifica a sua igreja para apresentá-la a si mesmo sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas que pode ser santo e irrepreensível. As palavras correm no tempo presente, não que somente na glória seremos sem mancha, mas agora mesmo estaremos sem defeito, sem mancha e sem ruga, e que ele agora pode nos apresentar a si mesmo. Assim, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, você verá a verdade falada mais enfaticamente. O apóstolo corre em uma grande tensão nesse negócio. Ele foi feito pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ambos os termos são expressos no resumo. Ele foi pecado por nós. Aqui você vê claramente nossos pecados devem ser traduzidos para Cristo, que Deus considera Cristo o próprio pecador. Não, Deus considera todos os nossos pecados como sendo deles e o faz pecado por nós. E qual é o fruto disso? Somos assim feitos justiça de Deus nele. Se somos justiça, onde nossa pecaminosidade deve ser cobrada de nós? Ele nos diz expressamente em 1 João 1,7 que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo nos purifica. Ele não disse que o sangue de Cristo nos purificará de todo pecado, mas ele, por enquanto, com o sangue de Cristo, nos purifica de todo pecado. João Batista tem essa expressão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele os leva embora. Como ele os leva embora e ainda os deixa para trás e ainda os carrega de pessoas que crê, a pessoa deve ser dispensada ou então como pode ser levada. Esta é a principal coisa importada naquela notável sacrifício do bode expiatório. Levíticos 16 e 21. O sumo sacerdote deve colocar a mão sobre a cabeça do bode para ser levado para o deserto. O texto diz: foi já colocado dos pecados do povo, e quando foram lançados sobre ele, vai para o deserto. Ele vai para o deserto e deixa seus pecados para trás, e então o fim deste serviço
foi frustrado, pois ele deveria carregá-lo sobre ele. Assim Cristo, como bode expiatório, colocou nossos pecados sobre suas costas e ele os leva embora. E portanto no Salmo 3:12 é dito que Deus removeu nossos pecados de nós, tanto quanto o Oriente e a do Ocidente. Ele lança nossos pecados no fundo do mar. Além de todos esses textos das Escrituras, eu poderia produzir muitos outros, se necessário, para esse propósito. Mas eu acho que não pode haver nada no mundo mais claro do que essa verdade, que Cristo é um caminho para uma pobre alma crente, que recebeu para ele, possa levar todos os pecados de tal pessoa, que ele não é mais considerado como tendo pecados sobre ele. Mas alguns irão objetar: aqueles que recebem a Cristo realmente não cometeram um pecado? Eu respondo: sim, eles cometem pecado, e a verdade é que eles não podem fazer nada além de cometer pecado. Se uma pessoa que é um crente tem alguma coisa no mundo, ele recebe isto, que ele se faz algo bom, é o Espírito de Deus que o faz, não ele. Portanto, ele mesmo não faz nada além do pecado, sua alma é uma hortelã do pecado. Mas então você dirá: se ele pecar, Deus não deve carregá-lo onde está? Ele não deve ser considerado pecador enquanto ele peca? Eu respondo: não. Embora ele peque, ele não deve ser considerado pecador, mas seus pecados são considerados como tirados dele. Um homem toma emprestado 100 libras, algum homem dirá: e ele não deve essas 100 libras, visto que ele as emprestou? Eu digo que não, caso outro tenha pago as 100 libras por ele. Um homem peca contra Deus. Deus não considera seu pecado como sendo dele, ele o considera como sendo de Cristo, portanto ele não pode considerá-lo seu. Se o Senhor colocou a iniquidade dos homens sobre Cristo, como eu disse antes, então o polo pode colocá-lo sobre suas pessoas. Você pecou, Cristo o tira, supondo eu digo que você recebeu a Cristo. E como Deus atribuiu o pecado a Cristo e imputa o pecado a ele, assim, se você tem a mesma mente com Deus, você também deve atribuir esse seu pecado a Cristo. Suas costas o carregou, ele o carregou. De minha parte, não consigo ver o que cada pessoa irá objetar. Vou me esforçar para tornar esta verdade clara como dia para você. Mas considere, como vocês mesmos, para que Cristo veio ao mundo, senão para tirar os pecados do mundo. Ele nunca precisou ter morrido, mas sim levar os pecados do mundo. Ele foi até eles e o deixou para trás, então ele perdeu seu trabalho. Ele os deixou para trás, então a sua pessoa é exonerada daqueles a quem os tomou. Nem você pode considerar a sua pessoa justificada, contanto que você considere seu pecado sobre ele. É uma contradição dizer que um homem é inocente e mais culpado. Amado, então aqui está um ponto de estranha utilidade e arrebatadora para as almas que podem apenas atrair para ele e recebê-lo. Toda dificuldade está, seja minha mente, da minha parte. Se posso dizer, Cristo é o meu caminho, portanto, dessa culpa, nada disso pode ser cobrado de mim. Eu digo, se você receber a Cristo, se você apenas colocar os pés neste caminho, Cristo, assim que você entra neste caminho, você sai da condição em que estava. O recebimento de Cristo pelos homens. O que é aquilo? Você dirá, mas recebê-lo é vir a ele. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Muitos pensam que existe um tipo de pecaminosidade que é um obstáculo para eles, que embora eles queiram ter a Cristo, ainda não há um caminho aberto para que eles o levarem. Amado, não há como pecaminosidade que te impeça de vir a Cristo. Se você desejar vir a Ele e contra todas as objeções aventurar-se com alegria no seio de Cristo para a desgarra de toda a sua pecaminosidade, o próprio Cristo que eu tremo de expressar, embora seja com indignação, ele deve ser um mentiroso se você vier a Ele e Ele te rejeitar. Todo aquele que quiser dizer que venha e beba da água da graça da vida, você encontrará, amados, a grandeza e a queixa de Cristo assim. Ele veio para os que era seu, e os seus não receberam. E para os escribas e fariseus, não quereis vir a mim para teres vida. A verdade é que os homens adoram a estabelecer uma justiça própria para trazê-los a Cristo, e há apenas uma doutrina presunçosa ou licenciosa, que Cristo pode ser seu Cristo e ele o recebem, e são considerados simplesmente ímpios como inimigos dele, que salva do pecado sem consideração alguma na criatura, para que ele mesmo tenha o louvor da glória de sua graça. A aliança concernente ao apagamento das transgressões é uma aliança livre. Não por amor de ti faço isto, saiba-me a ti, diz o Senhor, porque és povo obstinado e obstinado, mas por minha própria amor eu faço isso. Toda essa graça para absolver tua alma aqui e no futuro vem das entranhas do próprio Deus, e ele não tem outro motivo no mundo, mas simplesmente e apenas suas próprias entranhas, que o colocam na libertação de um pobre coitado da iniquidade e descarga do pecado, daquela carga que de outra forma o
trituria, o esmagaria em pó. Eu digo, suas próprias entranhas são motivo. Deus não olha para nada na criatura para convencê-lo a mostrar bondade, nem nada na criatura para excluí-lo, nem a justiça nos homens para persuadir Deus a perdoar o pecado, nem justiça nos homens que o impeça de dar esse perdão e absolver-os de suas transgressões. É só e simplesmente por amor a si mesmo que ele os faz aos homens. Assim, você viu o primeiro particular que me esforcei para esclarecer todas as vacilações e objeções que possam ser colocadas sobre ele. A palavra, amados, não me engane, estou longe de imaginar que qualquer crente está livre de atos de pecado. Ele é libertado apenas da acusação de pecado, isto é, de ser um sujeito a ser acusado de pecado. Todos os seus pecados são imputados a Cristo, sendo ele feito pecado por ele. Contudo, Cristo não é um pecador real, mas Cristo é todos os pecados do mundo por imputação. E através dessa imputação, todos os nossos pecados são assim eliminados de nós, que permanecemos como a própria pessoa de Cristo e permanecemos aos olhos de Deus. Agora, se Cristo não tivesse feito uma plena satisfação ao Pai, ele mesmo deveria ter perecido sobre aquele pecado que ele carregou. Mas na medida em que ele passou pelas coisas e pagou o preço total, como ele o levou para longe de nós, então ele o colocou de si mesmo. De modo que agora Cristo está livre do pecado e nós estamos livres do pecado nele. E ele foi liberto do pecado, imputado a ele e colocado sobre ele quando ele sofreu. Fomos libertados do pecado quando ele o tirou de nossos ombros e o carregou. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, isto é, com o pecado. E o que se segue? Eu vou te dar descanso. Enquanto o fardo estiver sobre os ombros, não haverá descanso. Portanto, isso significa necessariamente que Cristo deve tirar o fardo para que possamos descansar. Em segundo lugar, Cristo não é apenas o caminho da culpa do pecado, mas ele é o caminho do poder do pecado. Há um poder triplo do pecado. Há primeiro um poder reinante, em segundo lugar um poder tiraneante e em terceiro lugar um poder agitado, o agitado do pecado. E eles são todos os três distintos. Cristo é um caminho de tudo isso nos crentes, do poder reinante dele. Então o apóstolo fala expressamente em Romanos 6:14: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça lá é o próprio Cristo. Seus servos sois daqueles a quem obedeceis, quer do pecado para a morte, quer da justiça para a vida. Mas, graças a Deus, obedeceste à verdade. O significado é este: enquanto estamos sobre a lei e não temos melhor ajuda, o pecado reina em nós. A lei não pode refreá-lo, mas quando estamos sobre a graça de Cristo, o domínio da lei, ou melhor, o domínio do pecado, que a lei não pode restringir, é cativado e submetido por Cristo. Eu subjugarei suas iniquidades, como é falado pelo profeta Miqueias. Somos exonerados da culpa e culpa do pecado, isto é, absolutamente de uma vez. Mas a descarga do poder reinante do pecado é feita gradualmente. A falha do pecado é deixada nas costas do crente, mas o poder e a resistência do pecado estão o tempo todo no caminho. Mas ainda assim Cristo rompe e abre o caminho. 1 Coríntios 10:13, onde você tem essa expressão admirável: não vos sobreveio tentação senão humana, fiel é Deus, e não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação fará uma maneira que você pode ser capaz de suportar. Há um poder tirânico do pecado, isto é, não quando o pecado é escolhido da alma, como aquele sobre a qual a alma tanto afeta como viverá, mas quando o pecado obtiver um presente domínio sobre a alma, e apesar de tudo que o Espírito pode fazer, ele o manterá sob controle. Isso eu digo, é a tirania do pecado. E este foi o caso do apóstolo Paulo em Romanos 7, quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Encontro uma lei em meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, levando-me cativo à lei do pecado, de modo que o bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero, esse eu faço. Em relação ao qual ele faz uma amarga queixa, mas marque o fim de tudo. Mas a graça a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você vê que, embora o pecado tenha uma tirania sobre o espírito de uma pessoa, ainda assim, através do Senhor Jesus Cristo, essa tirania é diminuída. No entanto, em terceiro lugar, é diminuído gradualmente pelo agitamento do poder do pecado, a saber, embora não possa ser entretido, ainda assim será problemático para a alma. Agora Cristo é o caminho aos poucos também deste problema do pecado, pois aos poucos ele crucifica a carne com suas afeições e concupiscências, e derruba o poder dela pisando em Satanás, que é o incitador do pecado, para torná-los tão problemático, vencendo o mundo que administra a ocasião desse incômodo. Não temas, disse Cristo, eu venci o mundo.
Mas ainda assim eu digo que faz isso aos poucos, e assim ele faz isso aos poucos, que às vezes ele deixa o trabalho parado. E às vezes a tirania entrará sobre o Espírito, e o Espírito entrará sobre essa tirania por um bom tempo. Às vezes o Espírito estará sobre o incômodo do pecado e será constantemente exercitado com ele. Mas você deve saber que não é a tirania nem o incômodo do pecado em um crente que eclipsam a beleza de Cristo ou o favor de Deus para a alma. Nossa posição não se baseia na subjugação de nossos pecados, mas naquele fundamento que nunca falha, e esse é o próprio Cristo em sua fidelidade e verdade. Os homens pensam que estão consumidos quando estão preocupados com o pecado. Por quê? Por causa de sua transgressão. Mas observe o que o Senhor diz: eu sou o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Não é você que muda, portanto você não é consumido, mas eu não mudo. Eu te amei livremente e te amarei livremente, não posso alterar. A quem ele ama até o fim. É em relação a essa imutabilidade. Embora haja fluxo e refluxos do homem exterior, não do homem interior no negócio da santificação, no entanto, isso é certamente verdade, que os crentes são guardados pelo grande poder de Deus por meio da fé para a salvação. Eles são mantidos em santidade, sinceridade e simplicidade de coração, mas tudo isso não tem nada a ver com a paz de sua alma e a salvação e justificação dela. Cristo é aquele que justifica o ímpio, e também Cristo é aquele que é o pacificador, e como Cristo é o pacificador, toda essa paz depende somente de Cristo. Amado, sem você buscar sua paz de qualquer coisa no mundo, exceto de Cristo, você a buscará de onde está. Este povo, diz o profeta Jeremias, cometeu 2 males. O que eles são? Eles me abandonaram a fonte de água viva e cavaram para si cisternas quebradas que não retêm água. Que é essa fonte de água viva? Cristo é a fonte de paz e vida, e os homens abandonam aquela paz que deve ser obtida em Cristo quando eles teriam paz por sua própria justiça, por suas grandes ampliações, por humilhações. Estas são cisternas quebradas que tais paz nelas. Não há pecaminosidade neles. Quem pode dizer, eu lavei minhas mãos? Se há pecaminosidade neles, onde está a paz nele? O pecado não fala nada além de guerra e alma. Deixe-me dizer-lhe, amado, você que procura a paz da subjugação de seus pecados, que paz pode lhe dar caso haja defeito de subjugar seus pecados? Não pode haver paz. Suponha que Deus não tivesse nada no mundo para cobrar de você, mas apenas essa pecaminosidade na própria subjugação de suas corrupções. Que paz você poderia ter? O que poderia senão Deus encontrar em nós? Suponha que seus olhos fossem iluminados para ver a si mesmo, quanta imundície há em todas as suas lutas. Eu digo, quantos defeitos e enfermidades você pode ver? Você poderia escolher, mas cair em desgraça com seus próprios espíritos por essas enfermidades e defeitos de suas melhores performances, visto que o salário do pecado é a morte. Então, o que você pode correr para então? Ninguém além de Cristo, ninguém além de Cristo, enquanto seus atos em relação à imundície não proclamar nada além de guerra somente, e Cristo e seu sangue não proclamam nada além de paz. Portanto, a propósito, dou esta dica quando falo do poder de Cristo subjugando o pecado, porque pelo poder disso, nos homens, eles tendem a pensar que sua paz depende dessa subjugação do pecado. Se seus pecados forem subjugados, então eles podem ter paz. E se eles não podem ser subjugados, então não há paz. Busquem a paz onde ela deve ser obtida. Deixe subjugar o pecado sozinho para a paz. Deixe Cristo ter o que lhe é devido, e só Ele que fala de paz. Resta, devemos falar ainda, que como Cristo é um caminho para o pecado, tanto em relação à culpa quanto ao poder, Ele é um caminho da ira, e Ele é um caminho para a graça e glória do Pai, e que tipo do jeito que Ele é. Mas a busca em cada canto desta verdade para o assentar dela trouxe-me de volta muito além da minha expectativa. Terei outra oportunidade à tarde para falar disso. Segundo, isto é para condenação, porque todos foram cobrados de Cristo e Ele satisfez por eles. E além disso, nessa justificação manifestativa que o doutor está falando, há uma descarga aberta e completa de todo pecado. Terceiro, isso é por imputação, não como autor e autor do pecado. E da mesma forma, Deus considera nossos pecados como sendo de Cristo, não como cometidos por Ele, mas são imputados a Ele.
Quarto, não que o crente que recebeu a Cristo deixe de ser pecador em si mesmo, pois o doutor afirma neste mesmo parágrafo que cometer pecado não faz nada além de pecado, e muitos menos que ele deixou de ser um pecador antes de ser um crente ou da morte de Cristo, como D.W. em sua Verdade do Evangelho, etc. Falsamente atribui a ele, por causa dessa passagem, mas o sentido é que um crente que recebeu a Cristo não é considerado pecador aos olhos de Deus e aos olhos da justiça, e como considerado em Cristo, todos os seus pecados sendo imputados a ele, expiados por seu sacrifício, como também, vendo que tal pessoa recebeu com Cristo uma descarga de todos os seus pecados em sua própria consciência, ele deve considerar a si mesmo e seus pecados como Deus faz, que os imputa a Cristo e não a ele. Isso mostra qual é o verdadeiro sentido do doutor em uma passagem anterior, onde ele diz que Cristo é o próprio pecador, isto é, por imputação, como explicado aqui, e não um pecador real. Alguém seria tentado a pensar primeiro, lendo esta cláusula, que o doutor era pela redenção universal, quando ele diz que Cristo é todos os pecadores do mundo, por imputação, e talvez expressões como essa, com algumas outras que serão observadas daqui em diante, fizeram o erudito Combrax concluir que ele sustentava a doutrina da redenção universal, mas seu sentido não é que Cristo personificou todos os pecadores do mundo, ou que todos os pecados de cada pessoa foram colocados sobre ele, mas que ele era todos aqueles pecadores do mundo, ou os representava cujos pecados lhe foram imputados, e estes, como ele costuma dizer em seus sermões sobre Isaías capítulo 4, versículo 6, foram as iniquidades do povo do Senhor, da igreja e dos eleitos. Isto é, fazer as pazes com Deus por sua alma, visto que Cristo é o pacificador, salvador e justificador. Caso contrário, manter-se nessas coisas contribui para a paz espiritual da mente, sob a influência da graça divina e a aspersão do sangue de Jesus. 9. Observe que o doutor não está falando de subjugar o pecado, pois é um ato da graça de Deus, e devido ao poder de Cristo que acabou com ele, e assim fez a paz. Desta subjugação do pecado, a paz depende. Miqueias 6, 7 e 18, Deuteronômio 4, 24. Mas de subjugar o pecado dos homens por seu próprio poder e força e para fazer as pazes com Deus. Considerando que subjugar os pecados ou mortificar as obras do corpo, os crentes estão preocupados não é por si mesmo e feito em sua própria força, mas é através do Espírito, poder e graça de Deus. E não para fazer as pazes com ele, mas para mostrar sua aversão ao pecado, sua graça a Deus, que são deveres a ele, para viver segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 12 ao 13. Portanto, a subjugação do pecado deve ser deixada de lado para o fim mencionado, a fim de a paz com Deus, para que Cristo possa ter seu devido e glória, que tanto fez e fala de paz. De outra forma, subjugar o pecado ou enfraquecer o poder dele pelo Espírito e graça de Deus é a preocupação de todo crente e é desejado por ele e traz tranquilidade de sua mente.